Muitas vezes a gente está insatisfeita com a nossa dentição, com a cor dos dentes ou até mesmo com o formato dos dentes. E a gente tem hoje uma odontologia avançadíssima e Dr. Walter Schalco, que é cirurgião dentista, poderá nos dizer se é possível corrigir o sorriso das pessoas. Porque tem gente que não sorri porque não gosta da sua dentição. Isso acontece. Sem dúvida, o sorriso, ele faz parte integrante e muito importante da nossa face. E quando a pessoa está infeliz com os seus dentes, isto acaba afetando a sua autoestima, consequentemente ele se torna socialmente não tão à vontade, né? E isso, às vezes, a pessoa se contém, sim, ao sorrir, às vezes falar em público, às vezes até afeta relacionamento pessoal mesmo, né? Uma pessoa que quer se aproximar mais da outra e se acanha diante, que mentalmente aquilo é negativo, né? Aquela imagem que ele a sua autoimagem é negativa perante um sorriso que ele não está satisfeito, né? Não está feliz, né? E lá na sua clínica, a gente está vendo aí um vídeo do procedimento de uma paciente quando é feita, então, essas facetas de porcelana. E esse procedimento, dentro da sua clínica, é um procedimento que dura algumas sessões? Como é que é? Exatamente. É muito importante você tocar nesse assunto, porque os tratamentos modernos hoje, na odontologia estética, eles obedecem um protocolo clínico, que vai desde a primeira entrevista, onde nós diagnosticamos o que a pessoa está insatisfeita, depois fazemos fotografias, modelos, esses modelos são levados a um laboratório. Nesse laboratório é feito uma prévio enceramento de como seria o ideal. Numa segunda sessão, nós provamos através de uma técnica chamada de mocap, é uma resina especial que se utiliza, onde a pessoa já tem uma prévia do que vai ser o tratamento final. Por cima dos seus próprios dentes ainda, sem nenhum tipo de desgaste, sem nenhum tipo de modificação. A partir desta aprovação, tanto nossa quanto do paciente, escuta, é isso que você deseja? Está satisfeito? A gente tira novas fotos, faz novas moldagens e aí numa terceira sessão que se inicia os pequenos desgastes que devem ser feitos para depois numa quarta sessão se finaliza o tratamento. Então, em 4 sessões desde o início do diagnóstico, pode ser feito em 2 semanas. Tem que ser dente, não pode ter nenhuma prótese. Às vezes sim. Sim, como os materiais são muito similares, muitas vezes nós temos casos, por exemplo, de pessoas que já têm coroas de porcelana nos seus dentes e entre essas coroas se faz facetas e cria-se também a harmonia. É possível. Mesmo aquelas pessoas que tenham, por acaso, uma restauração na boca, naquele dente com uma restauração, pode fazer a faceta? Sim, com certeza. Talvez sejam os casos até que as pessoas procurem mais, onde aquelas restaurações já estão muito desgastadas com o tempo, a cor das restaurações já não agrada mais e a pessoa procura a harmonia entre esses dentes e essas lentes ou facetas de porcelana podem ser utilizadas sem que tenha necessidade de se remover as restaurações antigas. Dá para se imaginar como uma lente de contato que se coloca nos olhos ou uma unha postiça que se coloca sobre a unha. É uma fina lâmina de porcelana que recobre a parte a parte externa e também a ponta do dente. Não envolve todo o dente como se faz com as antigas coroas de porcelana. Você tocou no assunto aí, lente de contato, lente para os olhos. E lente de porcelana é igual a faceta de porcelana? É a mesma coisa? Isto realmente traz bastante dúvidas, porque a mídia muitas vezes não consegue esclarecer devidamente a diferença entre o que é uma faceta e o que é uma lente. Na verdade, é o mesmo trabalho. O que difere é a espessura.
Por isso que hoje em dia a tecnologia permite, com as novas cerâmicas e as novas técnicas, se realizar facetas ultra finas. Ultra finas eu quero dizer com 0,3 milímetros de espessura. Nossa. Então, esses casos, por serem tão ultra finas, criou-se uma analogia com as lentes de contato para que as pessoas possam perceber o quão delicadas são essas lentes. Agora, quando se utiliza a lente e quando se utiliza uma faceta? Quando os dentes da pessoa não necessitam de grandes modificações em termos de cor, vamos pensar num paciente jovem, não é? Por exemplo, as atrizes jovens que têm esses sorrisos perfeitos, às vezes são pequenas movimentações, ou alongar os dentes, ou só clarear os dentes, então as lentes podem dar conta desse resultado. Eu quero que você mostre para a gente agora algumas pacientes, o antes e o depois. Como é que ficou esse sorriso? É bem interessante. Vamos ver? Vamos sim. Como estávamos comentando, muitas vezes atrás desses sorrisos perfeitos que nós vemos aí nos atores e atrizes globais, são compostos por essas lentes ou facetas de porcelana. Podemos perceber aqui, por exemplo, um caso de uma jovem que estava bastante insatisfeita com o seu sorriso. Você falou jovem, qual a idade dela? Ela tem 21 anos, por jovem exemplo. Mesmo. É jovem. E necessitou de um tratamento ortodôntico, onde se percebe a assimetria, né, entre esses dentes, e algo que muitas vezes desagrada, que é a exposição excessiva da gengiva durante o sorriso. Associando-se então técnicas de cirurgias plásticas gengivais com as lentes ou facetas em porcelana, nós conseguimos criar uma harmonia muito agradável e para uma jovem que, como no início da nossa conversa, era acanhada ao sorrir, ao se relacionar, passa a ser então uma pessoa muito mais expansiva, porque está feliz consigo mesmo, com a sua aparência. E só a mulher que procura? Não, não. Hoje em dia, tanto as mulheres quanto os homens, só não aconselhamos para crianças, né? Não é aconselhado esse tipo de tratamento para crianças ou jovens até 15 ou 16 anos, pode ser utilizado as resinas perfeitamente. É um tratamento mais conservador. Por exemplo, como aqui, por exemplo, um caso masculino, onde ele também estava insatisfeito com o seu sorriso, percebe-se os dentes até pequenos para o arco, e a gente, alongando um pouco esses dentes, a gente consegue uma harmonia. Aí foram facetas. Também facetas, exatamente. Aqui no caso anterior eram 10 lentes, não é? Porque eram mais finas e o substrato era mais perfeito em termos de cor. Aqui, por exemplo, é um caso de 8 facetas, onde necessitamos alongar um pouco mais os dentes e criar uma simetria melhor. E, por exemplo, temos um caso de só 4, onde, associando-se uma redistribuição na anatomia dos 4 incisivos e uma plastia gengival, consegue-se um resultado bastante excelente. Não é? Veja apenas, com 4 dentes, como a gente consegue uma harmonia também bastante interessante. Nossa, muda muito. A pessoa que tem um complexo por causa do sorriso, por causa dos dentes, depois que faz um trabalho desse daí, Dr. Walter, ela é outra pessoa, né? São vários e vários relatos que isso, na verdade, é o que nos dá mais satisfação nesse tipo de tratamento, onde a gente percebe que nós modificamos não só um sorriso, mas conseguimos modificar também uma pessoa que passa a ser mais feliz consigo mesmo, né? E a gente sabe, quando a gente está feliz com a gente mesmo, a gente consegue estar melhor com os outros. Né? Autoestima. Dr. Walter, sem dúvida. E então na clínica as pessoas poderão, a partir dos 18 anos, 17, 18 anos, com uma dentição já formada, insatisfeita, poderão mudar o seu sorriso com as placas, com as facetas ou com as lentes? As lentes, como nós dissemos, e é novamente importante salientar, facetas e lentes são a mesma coisa. Apenas o que difere é a indicação devido à sua espessura. Não é? Podem ser feitas de 2, 4, 6, 8, 10 ou às vezes até a boca toda, se for o caso,
quando assim o caso exigir ou o paciente assim desejar, não é? Bom, se você gostou da nossa dica no programa de hoje, é muito importante que você mantenha-se conectado conosco no programa Saúde Total aqui na UniTV, porque a gente procura mostrar para você muito mais conteúdo.